Aos meus 7 anos, né, eu sofri um abuso, muito novinha ali, por um vizinho nosso que era amigo dos meus pais, que tinha vindo recentemente, então, ali da cidade de onde eles nasceram, né, e a minha mãe precisava muitas vezes trabalhar, sair de casa, e em alguns momentos, assim, eu acredito que ele foi verificando esse vazio que ficava. Sim. E eu ali, como que eu posso usar a palavra? Mas de uma forma vulnerável mesmo, né? E aconteceu. E não aconteceu só uma vez, né? Aconteceram, assim, no decorrer de mais de um ano esse abuso, né? E eu não tinha condições e não conseguia contar para minha mãe, porque eu tinha muito medo. E ele era muito claro, muitas vezes, quando acontecia esse abuso, ele sempre falava assim: se tu for falar pra tua mãe, a tua mãe vai te bater, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Se tu for falar pra tua mãe, a tua mãe vai te bater, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Em Dose Dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Tatiane Betchol. Eu sou Michele Carvalho e, como mulheres completamente diferentes, nós estamos aqui hoje para transformar a tua vida, mulher. Né? Dando continuidade num testemunho lindo da nossa querida Alessandra Cecília. Então, se você ainda não assistiu o episódio 1, volta lá no YouTube e assista, porque ele tá precioso demais, até para você conseguir conhecer por completo a história dessa mulher extraordinária, dessa mulher tip, né, minha gente? Transformada, literalmente intencional e posicionada, né, Ali? Amém. Amém. E pra gente dar sequência, assim, Ali, conta pra nós qual foi o ápice, assim, a virada de chave, como tu conheceu Jesus? Jesus, ele começou a fazer parte da minha vida ali bem cedo, né? Eu venho de uma família católica, os meus pais eram católicos, né? Eles caminharam, assim, era o que normalmente se fazia muito na época, né? Sim. Mas eu tive, assim, acontecimentos ali dentro da infância que me levaram para Jesus de uma maneira muito diferente. Então, aos meus 7 anos, eu já comecei a frequentar a igreja evangélica e conhecer a Jesus de uma forma muito mais intensa, né? Ali dos cultos da Igreja da Assembleia de Deus, onde tinha aquelas senhorazinhas que antigamente usavam, eu tava falando recentemente, os coques, né? Ontem à tarde eu tava falando com uma pastora amiga minha e eu falei assim, nossa, que saudade dessa época, né? Assim, aonde a nossa intimidade com Deus, aonde as profecias eram coisas assim tão especiais, né? E então, assim. Quem te levava, perdão, ali, naquela época, com os 7 anos, né? Quem te levou até a igreja? Sim, vou te contar. Então, aos meus 7 anos, né, eu sofri um abuso, muito novinha ali, por um vizinho nosso que era amigo dos meus pais, que tinha vindo recentemente, então, ali da cidade de onde eles nasceram, né? E a minha mãe precisava muitas vezes trabalhar, sair de casa. E em alguns momentos, assim, eu acredito que ele foi verificando esse vazio que ficava. Sim. E eu ali, como que eu posso usar a palavra? Mas de uma forma vulnerável mesmo, né? E aconteceu. E não aconteceu só uma vez, né? Aconteceram, assim, no decorrer de mais de um ano esse abuso, né? E eu não tinha condições e não conseguia contar para minha mãe, porque eu tinha muito medo. E ele era muito claro, muitas vezes, quando acontecia esse abuso, ele sempre falava assim, se tu for falar pra tua mãe, a tua mãe vai te bater, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. E naquela época, a nossa educação, ela era muito direcionada para essa correção dos pais mesmo. Então muitas vezes, eu me sentia assim, culpada. Como que eu vou falar isso para os meus pais, né? Como que eu vou falar isso para minha mãe? Como que eu vou falar isso para o meu pai, para minha mãe?
E por vezes a minha mãe mesmo, ela sempre cuidou das nossas roupas e cuidava muito bem, porque a minha mãe sempre foi muito fixada nessa questão da limpeza, né, dentro de casa, enfim. Mas por vezes a minha roupa íntima estava às vezes com um pouco de sangue e ela não conseguia compreender. Ela estava ali tão focada no dia a dia, no trabalho, né, naquela correria, que às vezes ela se perguntava, mas às vezes eu acho que também ela pensava, eu estava andando de bicicleta, machucou, sentou e fez alguma coisa. Não vai imaginar, né? Não me ia imaginar, né? E não havia provavelmente ali sinais para ela, né? E eu acho que esse vazio, esse medo, tudo isso que estava acontecendo me intimidava de uma maneira tão grande. E eu lembro, e faço muito assim questão de falar disso, porque foi um momento de honra e nós somos amigas até hoje. Tinha uma senhora que era amiga da minha mãe. E ela me via sentada na calçada da minha casa por muitas vezes. E eu lembro que na maior parte dessas vezes eu estava muito angustiada, sabe? E parecia que o Espírito Santo falava assim pra ela: chama ela pra ir pra igreja contigo hoje. E eu tava ali sentada e ela passava e ela falava: oi, Alessandra, tudo bem? Vamos pra igreja comigo hoje? E eu achava tão lindo ela passando com aquela saiona grande, sabe? E aí eu falava assim: mãe, eu posso ir com ela? A senhora me deixa ir pra igreja? E ela me levava pra igreja. E ali Deus usava muitas pessoas para falar comigo, né? Ela foi um canal de bênçãos, o nome dela é Linda Cia, até quero falar aqui porque nós somos amigas até hoje. Até hoje ela me manda mensagem, né? É como se eu fosse assim, um presente mesmo que Deus entregou nas mãos dela e que ela, sem saber para que ela estava sendo usada, né? Ela muitas vezes me levava para a igreja sem ter esse entendimento, né? E então eu comecei a frequentar a igreja cristã, assim, na evangélica nessa época, e fui crescendo. E eu tive eu tive momentos em que eu ficava muito ali na igreja e tinha momentos que não. Então eu fui crescendo, fui fazer a catequese, fui fazer, né, as coisas que eram ali da tradição da minha família e tudo, mas o meu coração nunca estava ali. Deus sempre estava me chamando ali numa igreja onde tinha mais jovens, a gente brincava e tudo. E eu lembro que na época, então, eu tava ali com em torno de 12, 13 anos. Eu já ia na igreja cristã assiduamente. E eu não saía da igreja. E aí a minha mãe começava a brigar comigo. Por que que eu tipo assim, não tinha um limite? Tipo, eu ia pra igreja de manhã. Sim, tipo, vamos lá fazer faxina na igreja hoje, 12, 13, 14, 15 anos, eu ia e a gente passava o dia. Então a gente fazia almoço, a gente almoçava na igreja, a gente limpava a igreja, a gente fazia todo o trabalho da diaconia, a gente colocava os envelopes de oferta nas cadeiras, sabe? A gente lavava banheiro, a gente fazia tudo, sabe? E aquilo pra mim era um prazer tão grande estar ali dentro na casa de Deus, sabe? Aí depois eu ia pra casa perto do horário do culto, então eu tomava banho, me arrumava, e eu queria estar linda e cheirosa, né, pra poder chegar na igreja. E comecei a participar do ministério de louvor, da intercessão. Então, assim, a minha ida para Cristo, né, foi através de uma situação muito, 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 talvez, peculiar, né? Não sei se seria essa palavra, mas a intensidade com que Cristo me abraçou e me amou e foi tratando esses traumas, essas dores, né, assim, foi, assim, algo muito surpreendente, sabe, assim. E eu lembro que, então, com 8 anos ali, meus pais acabaram descobrindo, porque a minha irmã acabou pegando numa situação, ele ali, numa situação de abuso comigo, e ela, né, contou pra minha mãe. Só que pra mim foi muito difícil, porque assim, quando os meus pais descobriram ali, então, eu não pude, talvez, continuar a vida como uma menina normal, né? Porque acabou que vazando ali no bairro, sabe? Toda essa situação. E a minha mãe não conseguiu, acho que ela ficou tão incomodada, né? Com aquilo que eu acredito que qualquer mãe ficaria mesmo, né? Porque é uma situação muito difícil, né? Então ela acabou abrindo para algumas pessoas e de repente todo o bairro sabia. E aí eu lembro que na época eu saía no portão de casa, assim, para fora, e alguns dos jovens que estavam ali, que provavelmente as famílias sabiam, e rolou a conversa, né? Tudo certinho.
fulano de tal, chamava o nome do abusador. Fulano de tal, quando eu passava. E aí eu comecei a me sentir muito incomodado com aquilo. Então, ali na escola, eu já não queria mais descer pro intervalo. Isso porque eles não entendiam a questão do abuso. Eles achavam que era, tipo, talvez uma questão de sem vergonhice, que eles zoavam isso. Eu acho que falta de sabedoria, primeiramente, né? Sim. Porque tu tá falando de uma criança de 7 anos. Exato. Mas, assim, a maldade, muitas vezes, que acomete a questão da adolescência, né? Eles não têm muita noção do que falam, Isso. né? Não tem entendimento das coisas que estão acontecendo, não sabe as feridas que estão talvez abrindo, né? Enfim. Mas essa questão mesmo, assim, eu não consigo nem te dizer, sabe, o que se passava na cabeça deles. Eu sei te dizer que aquilo me intimidava, me dava vergonha, muita vergonha, eu tinha muita vergonha de sair lá fora. E aí começou a refletir, por exemplo, ali na minha escola. Então eu não queria mais descer pro intervalo, e a minha professora queria saber o que estava acontecendo. Por que você não quer descer pro intervalo? Né? E eu falava assim, não, nada não, tá não sei o que lá. Até chegar ao ponto que eles chamaram os meus pais na escola pra saber se estava acontecendo alguma coisa, e aí foi aberta a situação. E eu lembro que eu fui morar com uma tia minha, e dessa tia minha eu fui morar com um irmão do meu pai, e, né, que era casado também, que tinha a família dele, e isso me distanciou muito da minha família. Mas Deus, assim, por mais que naquele momento todas aquelas coisas ruins às vezes aconteciam, eu também tive muitas idas e vindas da igreja, sabe? Então, eu não fiquei durante todos esses anos firmemente dentro da igreja. Houve momentos em que eu saía, sabe? E saía por uma dor, talvez por alguma situação que tivesse acontecido, né? Porque muitas vezes, a gente também não faz ideia que mesmo a gente estando ali dentro do meio cristão, às vezes há feridas, né? Sim, e nós não podemos esquecer que nós estamos realmente dentro de um local onde nós estamos doentes, nós somos os doentes, né? É um hospital, e que nós estamos indo ali buscar a cura para nossa vida, né? Só que para nós e para mim, por muitas vezes, eu falo por mim, Alessandra, houve essa dificuldade, às vezes, de compreender. E, óbvio, né? Eu não tive um acompanhamento, né? Por exemplo, tipo assim, vamos fazer um tratamento psicológico, talvez, ou passar no psiquiatra. Então, começaram-se a surgir muitas situações pessoais mesmo na minha vida, né? Então, talvez eu criei, eu acredito, uma certa intolerância a estar em locais que remetiam, em algum momento, a algum tipo de sofrimento. Era como se fosse uma defesa e eu me afastava, sabe? Então, foi isso. Mas, depois de um certo tempo, então, me firmei na igreja, né? Depois dos meus 24 anos, então, eu fiquei firme na igreja durante, né, todo esse tempo da minha vida até aqui. Que bênção. Nossa. E tu tem alguma pergunta? Não, eu só quero ouvir. Então, pra gente também entender, né? A gente trouxe, assim, com muita propriedade essa questão da Ali cristã, né? E dentro da tua vida profissional, Ali, como que... Conta um pouquinho pra nós dessa trajetória profissional, né? De uma forma resumida, assim, mas que tu possa trazer com um pouquinho mais de profundidade, porque... Mulheres, ela é assim, ó, uma caixinha de surpresas. Eu já grudei que nem carrapato, porque eu não quero soltar ela. E ela tem muita bagagem, né, amiga? Muita bagagem. Ela fez assim, olha... Muitas informações. Exato. A gente se sente um grãozinho de areia literalmente perto dela. E por isso que vocês vão conhecer ela melhor e vocês vão ver o quanto essa mulher é humilde. Exato. Ela é extraordinária. Porque o conhecimento, né, ali, que tu carrega, hoje ele não é algo que te define como pessoa. E muitas vezes, né, o empoderamento que o mundo traz é dentro desse conhecimento que as pessoas buscam, e que muitas vezes elas entendem que é aquilo que define elas, né? Eu tenho formação disso, eu faço isso, eu faço aquilo. E quando, na verdade, quando a gente conhece esse Jesus, a gente entende que não é isso que nos define. E eu creio que o fato de você conhecer esse Jesus, que te traz essa humildade que tu tem, sabe? Assim, olha...
mesmo tendo todo esse conhecimento, essa bagagem que tu tem, né? Então fala um pouquinho pra nós dessa parte profissional. É bem interessante porque até quando vocês iniciam aqui, vocês perguntam quem eu sou, né? Exato. E aí, a gente nunca... É muito importante isso, porque quem você é, né? Exato. Quem eu sou é exatamente essa, né? Eu sou a Alessandra, mãe dos meus filhos, filha dos meus pais, irmã das minhas irmãs. Essa é quem eu sou, né? E a gente vê realmente, Michi, muitas pessoas às vezes, né, vão adquirindo conhecimento e vão, de alguma maneira, deixando com que isso suba de uma forma como um orgulho, uma soberba, né, sobre a vida das pessoas. Só que, na grande maioria das vezes, essas pessoas esquecem que é o próprio Deus, né, que abate a quem Ele quer, né, e que levanta também quem Ele quer, e que quem tá em cima pode cair, e quem tá embaixo pode levantar, né, porque é isso que eu entendo da vida, né. Eu comecei a minha vida, eu comecei a trabalhar com 12 anos, tá? Então, com 12 anos, meus pais tinham uma situação financeira muito... assim, não era uma situação de extrema pobreza, porque graças a Deus nós sempre tivemos o nosso alimento na nossa mesa, sabe? Sempre tivemos. O meu pai sempre trabalhou muito, a minha mãe era doméstica, ela fazia faxina para poder criar a gente, sabe? Nós fomos criados durante muitos anos na nossa vida recebendo doações de roupas, por exemplo, né? Sim. Então, aos 12 anos, eu já sentia às vezes a necessidade de comprar uma roupa, de comprar um shampoo determinado, um creme, uma maquiagem, um sapatinho, sabe? E aí eu lembro que eu tava voltando da escola e às vezes eu via algumas placas, precisa-se de não sei o que, precisa-se de não sei o que lá. E eu falava assim, poxa, eu sempre fui uma pessoa muito visionária, eu acredito, sabe? Bem conhecido, sim. E aí eu lembro que eu passei na frente de uma loja e eles vendiam todos janelas, portões, né? E eu falei, por que não, né? 12 anos. Eu vou pedir uma oportunidade de emprego. Eu lembro que aquele homem, ele tava começando a loja dele, né? E aí chega eu lá com os cadernos, mochila nas costas, né? Olha, eu tô precisando de um emprego, eu vi a sua placa, gostaria de saber se o senhor poderia me contratar pra trabalhar e tal. E ele olhou pra mim e falou, sua mãe deixaria você trabalhar? Tipo assim. Eu falei, com certeza. Aí ele foi, conversou comigo, conversou com os meus pais e eu trabalhava meio período. Então eu saía da escola e ia direto pra lá e ficava lá ali atendendo, né? E aí eu lembro que depois ele fechou, porque acho que o local, ele também nunca muito ficava ali, era mais eu que ficava sozinha ali, sabe? Eu sei que fechou e eu falava assim, ai meu Deus, tô chegando no final do ano, eu preciso de fazer alguma coisa, né? E eu lembro que eu passei na frente de um salão e tava escrito que ele precisava de auxiliar de cabeleireiro. Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu não sei fazer nada, mas eu sei lavar cabelo. E aí eu falei assim, entrei dentro do salão, ele tava lá atendendo uma cliente, eu falei assim, queria muito saber se o senhor poderia me dar um emprego. Meu Deus. Gente, muito interessante, né? Meu Deus. E ele falou a mesma pergunta, né? Sua mãe deixaria você trabalhar? Eu falei, eu acredito que sim, né? Eu falei assim, não sei fazer muita coisa, mas eu posso lavar o cabelo das suas clientes, né? Acho que ele me olhou, não sei se ele teve dó, né? Ele falou, onde você mora? Eu falei pra ele foi lá na minha casa falar com os meus pais. E eu fiquei trabalhando por meses ali com ele, né? Então eu lavava o cabelo, ele me ensinou a fazer hidratação no cabelo das clientes, sabe? E ali eu fui. E depois eu fui tendo outras oportunidades, né? Como diz, a gente vai crescendo e vai precisando de um outro tipo de alimento, né? E aí eu lembro que eu tive uma oportunidade, então, de trabalhar para fazer captação de clientes na rua. Então a proposta era a seguinte, gente, era só pra mim comprar um cachorro quente, porque eu amava comer cachorro quente em coxinha. Eu lembro que na época eu precisava acolher 70 cadastros, então era uma escola de cursos profissionalizantes que eles tinham um jornal. E aí, nesse jornal, no finalzinho, a gente precisava, então, preencher com os dados do aluno e aí destacar aquilo e entregava o jornal para a pessoa. Então, eu tinha que persuadir as mães a falar assim, posso, né, fazer um registro do teu filho aqui, preencher, né, o cupomzinho para ele participar de um sorteio? E aí, a gente levava esse cupomzinho para a escola e a gente fazia um trabalho para vender os cursos, capacitar esses jovens realmente, né? E aí, eu lembro que eu ganhava R$10 por dia. Meu Deus. E esse tipo de
trabalho me traumatizou. De verdade, até hoje, assim, ó, eu tenho pânico dessas coisas, não me identifico, né? Eu amo. Eu lembro que eu ia pra porta das escolas, eu ia pra portas de mercado, aonde que tinha mais gente, eu ia pros terminais de ônibus, porque tinha muito, e eu voltava todos os dias com meus 70 cadastros. E a minha supervisora acho que ela começou a olhar e falou assim, de onde vem isso, né? Gente, de verdade, eu creio que é dom de Deus, porque é um dom que o Senhor não me deu. Eu também não me identifico. Sério? Não, deve ser dom. Eu tentei desenvolver de todas as formas isso, e eu não consegui. Não consegui. E aí eu voltava, então, e ela começou a me observar. E aí eu lembro que ela falou assim, Alessandra, eu preciso te dar uma oportunidade. Tinha um amigo meu que ficava sempre me olhando e ele falava assim, você não tinha que estar na rua, você tinha que estar aqui dentro vendendo, né? Só que você precisava ter uma bagagem, né, pra isso. Eu era muito nova também, né? E aí eu lembro que ela me chamou pra fazer uma experiência no telemarketing. E eu fiz essa experiência no telemarketing. Depois de pouco tempo, ela me tirou do telemarketing e colocou para vendas no balcão. De vendas no balcão, esse amigo que torcia muito por mim, ele foi promovido e foi para uma unidade na saúde. E ele me falou, você vem comigo? E eu fui com ele. E aí, depois disso, lá dentro, eu me tornei supervisora de vendas. E fui crescendo, né? Depois de um certo tempo, quando a Maria Eduarda nasceu, eu entendi que precisava ficar um tempinho com ela em casa, tudo certinho. E tive a oportunidade para trabalhar, então, como gestora era uma rede de lojas, né? Que a gente precisava ir resolver todos os problemas das lojas. Então, tipo, por exemplo, ele tinha 30 lojas espalhadas no Brasil. E aí, o movimento de uma delas caía, porque eles têm um controle total, né? Não, o movimento dessa loja caiu tem 5 dias, o que está acontecendo? Então, nós, que éramos a equipe, vai uma de confiança, entra lá e entende o que está acontecendo. Olha, caiu por causa disso, disso e disso. Alessandra, você tem tantos dias para resolver, tá? Então, a Alessandra tinha que ir lá. Se era a disposição das roupas, equipe, o que estava acontecendo? A gente precisava identificar quais eram os problemas, né? E aí, depois de lá, ele me tirou e foi um grande marco de Deus na minha vida. Eu chorei muito no dia que aconteceu, porque ele me levou, ele falou assim, preciso de uma pessoa para administrar o shopping. E eu gostaria que fosse você que fosse para lá. Eu lembro que no dia que eu coloquei os meus pés, assim, eu olhei para toda a minha trajetória, sabe? Eu olhei pro dia, eu lembrei do dia que eu saí debaixo do sol de chuva, que eu precisava voltar com 70 cadastros. Eu lembrei das vezes que eu precisava ligar, das vezes que eu precisava fazer ação na rua para poder vender, sabe? Eu precisava bater a minha meta. E quando eu coloquei os meus pés ali dentro daquele shopping, que eu olhei tudo aquilo, todas aquelas lojas, assim, você sabe que é como se, eu não sei explicar pra vocês a sensação, mas era algo muito grandioso, sabe? E ele falou, ó, tu vai sentar na cadeira de administradora, né? Tu vai ser administradora, então, daqui. Na época, nós tínhamos o número de lojas, depois crescemos para 500 lojas, né? E Deus me fez, então, assim, ir crescendo dessa forma, mas é sempre com essa essência que a Tati falou, sabe? Assim, então, eu nunca sentei separado da minha equipe, a gente senta, se a gente tiver que sentar no chão para comer, a gente senta junto. Eu passava, às vezes, a madrugada acordada dentro do shopping, porque precisava organizar milhares de coisas, né? E a gente ficava lá, sabe? Quantas vezes eu peguei um colchonete e joguei no chão do escritório para mim conseguir dar conta do que eu precisava naquele dia e no outro dia estar ali presente, fazendo tudo que eu precisava. Então a gente paga um preço muito alto na nossa vida para adquirir toda a experiência e a bagagem que a gente tem, mas muitas vezes também a gente tem que deixar dentro do nosso coração, né, a lembrança de onde Deus nos tirou. É verdade. E a gente lembrar que a gente não está isento de ter que voltar. Exato. E se a gente precisar voltar, como que as pessoas que estão lá vão nos receber, né? Exato. E como que vai ser? Então, eu estive uma captadora de clientes, eu estive uma gerente comercial, eu estive uma administradora de shopping. E hoje ajudo empresas a alavancarem os seus negócios, né, com toda a minha bagagem, minha experiência de 20 anos de experiência. E eu agradeço muito a Deus
por cada passo. E muitas vezes eu olho, e tenho falado muitas vezes isso, né? Às vezes eu olho pra trás e falo assim que, às vezes quando eu tô dando alguns passos pra frente, olho pra mim, eu falo assim, não sei nada. E agora, né? Fui me formar, fazer capacitação, estudei muito, investi muito dinheiro nisso, né? Mas ao mesmo tempo, quando olho a agilidade, que as coisas estão acontecendo no mundo aqui fora, e aí eu falo assim, meu Deus, eu não sei nada, me dá medo, sabe? Eu volto, eu vou estudar, eu não paro, tu sabe, né, Misha? Às vezes Eu passo a compartilho madrugada, desse sentimento. né? Às vezes passo a madrugada limpando a minha casa para conseguir dar conta no outro dia de entregar uma casa limpa para os meus filhos, alimento feito na hora certa para eu conseguir trabalhar e entregar para os meus clientes aquilo que eles também confiaram a mim, sabe? Então é uma responsabilidade muito grande e eu não gosto dessa sensação de prometer algo e não cumprir. Se eu te prometi, se eu precisar virar madrugadas inteiras acordadas para mim conseguir chegar, para eu conseguir chegar no resultado que eu te prometi que eu vou te fazer chegar, eu vou te fazer chegar, pode ter certeza. E é muito bacana isso também da tua parte, né? Porque a gente precisa orar e pedir direcionamento para Deus. E eu te conhecendo, sei que tu faz isso, né? Tu pede sempre direção a Deus. Sim. Mas ao mesmo tempo, tu não fica esperando só de Deus, né? Não. Enquanto isso, tu corre atrás no sentido de Sim. buscar, né? Eu acho que a gente nem precisa aprofundar a questão das inúmeras capacitações, né? Que a Ali tem, que ela tem inúmeras, né? E a gente vai deixar um gostinho de quero mais. No episódio 3. Porque ela ainda tem mais coisa pra compartilhar, né? Vamos deixar essa mulher testemunhar aqui. Exato. E a gente quer, assim, ó... Olha, aproveitar ao máximo esse tempo precioso contigo, Amém. né, amiga? Amém. Então, sim, nós vamos para um episódio 3. Fica ligadinha aí. Que bom que você chegou até aqui. Deixa nos comentários, né, Tati? #meidentifico. E também uma hashtag que você é uma mulher tip. Porque, gente, se tu não ser transformada, intencional e posicionada depois de um testemunho desses, olha, só Jesus. É verdade. Então não esqueçam, se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho das notificações, curtam, comentem, compartilhem com o maior número de mulheres possíveis para que vidas sejam transformadas. Um beijo e fiquem com Deus.